Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia. Pastor Tiago vai apresentar uma criança junto conosco aqui. Glória a Deus. Bem, queremos convidar o pai Jason e a mãe Cassiane. Onde estão? Ali. Tem os familiares também. Por favor, acompanhem. Venham junto. Não tem problema. Vamos apresentar essa criança, o Arthur de Barros Monteiro, de 4 meses. Quantos têm filhos pequenos aqui? Levante sua mão. É uma bênção. É uma bênção ter filhos. Ali está o Arthur. Nós queremos salientar que a gente, assim como aconteceu com Jesus, o próprio Jesus foi apresentado enquanto criança. E nós usamos dessa prática também de apresentar as crianças ao Senhor, para que possam se batizar no momento que elas tenham condições de se arrepender. Amém? Jason e Cassiane, né? E este é o garotinho Arthur. Vem cá, vou pegar ele. Amém. Levantem todas as mãos para cá. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti neste momento. E nós entregamos, Senhor, e apresentamos o Arthur para Ti, Senhor. Assim, Senhor, como foi feito contigo, Senhor, nós Te pedimos, guarda a vida dele, Senhor, guarda o futuro dele. Abençoa, Senhor, os seus pais. Abençoe a Cassiane e o Jason, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos o futuro dele a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ele chora. Está louvando ao Senhor. Deus abençoe vocês. Saibam que todos os dias vocês têm a oportunidade de abençoar o filho de vocês, mesmo com essa idade. Isso é muito importante que vocês façam todo dia antes dele dormir. Amém? Deus os abençoe. Aqui está um certificado, para que vocês possam lembrar desse momento para o resto da vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Nós queremos dizer a toda a família que Deus abençoe vocês. E a nossa irmã e o irmão que congregam lá em Encontros de Fé de Viamão, onde estão? Sejam bem-vindos a nossa irmã ali que está de Viamão, né? Viamão, sejam bem-vindos, amém? Tu és o Rei, Tua é a glória, Tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, Tua é a honra, Tu és Jesus, aleluia. Declare, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Aleluia, Tu és Senhor, Tua é a honra, Tu és Jesus, aleluia.
aqui, Senhor. És presente aqui, Senhor. Tu és Emmanuel. És presente aqui, Senhor. És presente aqui, Senhor. Declare: Tu és Emmanuel. És presente aqui, Senhor. És presente aqui, Senhor. Tu és Emmanuel. És presente aqui, Senhor. És presente aqui, Senhor. Declare: Santo, Santo. Senhor, nós te agradecemos por tua presença nesse ambiente. Pedimos que tu fale conosco com a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ao sentar, sentem todos menos as mães. Todas as mães estão aqui, fiquem em pé, por favor. Muito obrigado. As mães fiquem em pé. Uau, olha só. Vamos dar uma salva de palmas a essas mães. Deus abençoe a vida de vocês, podem sentar. No final nós temos uma apresentação das crianças e uma pequena recordação, lembrança para vocês nessa noite. Eu queria te convidar nesta noite a abrir a Bíblia comigo no
texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, meditar sobre esse tema tão importante das Escrituras, que foi o motivo da vinda de Jesus Cristo, a nossa reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo. Isso inclui entendermos que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pecadores, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos alcançou através de Jesus Cristo, e por meio de Cristo nos reconcilia com Deus, e não apenas nos reconcilia, mas também nos torna instrumentos para a reconciliação na vida de muitas pessoas. E aí entra o perdão de Deus em nossas vidas, e também o perdão que deve haver entre nós para restaurar os nossos relacionamentos. E a Bíblia, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler a segunda carta do apóstolo, capítulo 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que agora, tendo esta palavra da reconciliação em nossos corações, nós somos embaixadores em nome de Cristo, representantes, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante, se você analisar as cartas dos apóstolos e até a mensagem de Cristo Jesus, você vai ver que Jesus sempre ele traz essa conotação, esta verdade. Eu vim não para julgar, eu vim não para condenar, mas eu vim para salvar, eu vim para perdoar. E aqui o apóstolo, ele pega esta verdade bíblica que Cristo veio para a salvação, para a reconciliação, e ele diz uma coisa interessante, que isso que aconteceu, que Cristo fez por nós naquela cruz, porque nós não poderíamos por nós mesmos pagar a nossa conta, a nossa dívida. Então Deus, vendo que nós não conseguimos, Ele pega e nos concede a capacidade de sermos perdoados por meio do seu único Filho. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva mais inimigo de Deus, não viva mais distante de Deus. E é interessante quando a Bíblia fala de morte, não está se referindo diretamente a uma morte física, porque quando Adão pecou e Eva lá no jardim do Éden, eles continuaram vivos, mas a morte que entrou neles foi a morte espiritual, a morte de poder estar em comunhão na presença de Deus. E a Bíblia nos deixa bem claro que Deus não habita com o pecado, antes o pecado faz separação. Então, a Bíblia diz que Cristo realizou por mim e por ti uma obra de reconciliação. Nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, mas Deus providenciou uma mudança na minha vida. Reconciliação significa uma mudança, significa trocar de vida, trocar de endereço, sair de algo escravizante, de morte, e ir para algo
de vida e para a presença de Deus. Reconciliação significa reconciliar relacionamentos. O desejo de Deus sempre foi ter comunhão e amizade com a humanidade. Mas o homem, Adão e Eva, viraram as costas para Deus, preferiram andar pelo seu próprio caminho, desobedeceram a Deus, falharam com Deus, mas Deus não desistiu. E é interessante que não é a reconciliação de Deus com o homem, é a reconciliação do homem para com Deus. Deus nunca errou para com o homem, quem errou foi o homem para com Deus. Deus estava sempre disposto, a tal ponto que mesmo depois do pecado ele veio ver Adão e Eva. Ele estava bem, Deus nunca falhou, Deus nunca errou. E ele disse: Adão, onde é que tu estás? Ah, Deus, eu estou escondido de ti, porque eu errei, eu me tornei teu inimigo, eu te desobedeci, aquilo que tu disseste para mim fazer, eu não fiz, eu fiz exatamente o contrário. Então, o apóstolo, sabendo desta verdade, ele diz assim: Deus proveu em Jesus Cristo a reconciliação, nos devolve de volta a ter relacionamento com Deus, restaurou o nosso relacionamento com Deus. É interessante que quando nós paramos para pensar sobre esse fato, né, nós podemos imaginar, estamos totalmente perdidos, estamos totalmente errados, mas Deus, sendo rico em bondade e misericórdia, tornou a fazer de novo as coisas certas por meio de Jesus Cristo. Verso 21 desse capítulo nós lemos: como aquele que não tinha pecado conheceu o pecado por mim e por ti. Quem era esse? Jesus Cristo. Por nós ele conheceu o pecado, para que por meio desta obra que ele fez por nós na cruz, nós fôssemos justificados, fôssemos reconciliados, trazidos de volta à comunhão com Deus. Por que o apóstolo traz essa verdade? Deus é Pai, gente. E é interessante, hoje uma pessoa me disse um texto que ficou martelando na minha mente: vede que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados seus filhos. Amanhã é o dia das mães. Mãe sabe o que é ser mãe e sabe o que é ter filho. Mas vejam só, Deus é tão bom para conosco, tão bom, tão amoroso, tão misericordioso e bondoso, que ainda que uma mãe venha falhar, um pai venha errar, ele diz: eu jamais vou me esquecer de ti. O homem, por mais errado que ele esteja, por mais pecador que ele seja, Deus nunca vai deixar de amar ele. Eu li essa semana o testemunho de um homem que casou e o álcool destruiu o casamento dele, destruiu a vida dele, ao ponto que ele chegou a bater na esposa dele. Isso é uma coisa, um fato que aconteceu em 1923. História de um homem que Deus salvou e usou ele muito depois. E quando ele estava numa daquelas noites de bebedeira dele, chegava em casa de madrugada, ele lembrou que quando ele estava num orfanato dos 10 aos 14 anos, um jovem pregador foi naquele orfanato e disse assim: não importa quão pecador você seja, não importa a história de vida que você teve. O pai dele morreu com 52 anos de idade, de um problema no pulmão, na frente dele.
E ele foi colocado no orfanato. O pai dele era muito rico, perderam tudo. A mãe dele ficou sozinha, ficou com os negócios da família, não pôde tocar para frente, ficaram totalmente pobres, ela não teve condição, e botei ele no orfanato. E quando ele estava ali no álcool, ele lembrou daquela pregação daquele seminarista que foi no orfanato e disse: não importa como tu esteja, Deus te ama. Deus fez tudo em Cristo Jesus para te trazer de volta a comunhão e te relacionar com Deus. Naquele momento ele acordou, despertou, se voltou para Deus. Deus mudou a vida dele, restaurou o casamento dele, e ele se tornou um pregador. Por onde ele passava, ele anunciava o poder da reconciliação por meio de Jesus Cristo. E aqui diz isso, que Deus nos reconciliou para quê? Para que nós ganhássemos o ministério da reconciliação e agora nós fôssemos instrumentos. Que interessante. Para levar o ministério da reconciliação para outras pessoas. O que disse Jesus? Bem-aventurados pacificadores, aqueles que tentam restaurar as pessoas, aqueles que tentam trazer a paz para aquele ambiente que não tem mais paz. E eu estava pensando sobre isso, como amanhã é dia das mães, estava analisando dentro das escrituras, como Deus ele operou na minha vida e na tua vida, através de Jesus Cristo, para a restauração da nossa família. Diga a pessoa do outro lado: a tua família pode ser totalmente restaurada por meio de Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 7, falando da família agora e do casamento. Nós estamos em 2 Coríntios, né? Volta agora a 1 Coríntios capítulo 7, quando fala do casamento aqui, verso 10 e 11. Ora, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Está falando para os cristãos aqui. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case outra vez, ou que se, digam todos, reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Olha que interessante. Nós vivemos dias em que acontece a mesma coisa que aconteceu com esse homem. Ele, no testemunho dele, ele dizia: eu tinha forças malignas que me atormentavam para mim ter experiências novas fora do casamento. Vivemos no dia em que nós, como cristãos, sofremos a influência de um mundo e de forças demoníacas e de demônios de sensualidade e de impureza que vêm contra nossos matrimônios para que venhamos a nos separar, buscar uma experiência diferente, buscar algo diferente fora do casamento. Mas a Bíblia diz: Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação. Esta hora é a hora de a gente se levantar contra essas forças malignas e dizer: não vou usar desse problema, dessa dificuldade para querer me separar. Vou lutar em oração com Deus e vou andar pelo caminho da reconciliação, restauração do relacionamento. Diga a pessoa do outro lado: o divórcio não é ideia de Deus. A Bíblia diz lá em Malaquias 2,16, Deus detesta o divórcio.
Então diga à pessoa do outro lado: Deus nos chamou como cristãos para no nosso matrimônio fazer de tudo, não para separar, mas para reconciliar, para manter, para viver a verdade e o relacionamento que Deus tem para conosco. E lá em Malaquias, dentro da família também, Deus diz assim: Ele converterá, Malaquias 4:6, o coração, digam todos, converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Amém? Diga para a pessoa que está do outro lado: creia nesta palavra. Diga: Deus vai restaurar o coração dos teus filhos para contigo e o teu coração para com os teus filhos. Corações duros, corações cheios de problemas, de mágoas, de feridas. Deus tem poder para restaurar esses corações. Eu quero dizer para você nesta noite, junto para mim, com os meus colegas, façamos de tudo em Deus para manter a nossa família unida. Sabe por que está cadeiras vazias? Os gremistas estão aí soltando foguete. Ou os colorados que o Corinthians está ganhando do Grêmio. Não sei de nada. Hoje nenhum crente mandou nada para o meu celular. Eles não vêm no culto e ficam mandando placar. Não aceito isso. Nem do Inter, nem do Grêmio. Isso aqui é um celular cristão. Amém, irmãos? Diga a pessoa do outro lado: faça de tudo para manter a tua família unida. E a Bíblia é cheia de exemplos. Filho pródigo, José, que Deus restaura as famílias. O que aconteceu com o filho pródigo? Você conhece a história, né? Lucas capítulo 15 fala de 3 coisas perdidas, né? Quem é que lembra aqui das 3 coisas perdidas que fala ali em Lucas? É o filho pródigo, a dracma perdida e o que mais? E a ovelha perdida. Pá! Tempo da escola bíblica, não, da escola dominical, essas coisas. Lucas capítulo 15, verso 20 a 24. Quem conhece essa história do filho pródigo, do filho perdido? Olha que interessante isso aqui. É um exemplo de Deus reconciliando, restaurando a família. Nós profetizamos a reconciliação da família nesses dias, a restauração da família nesses dias, amém? Amém, irmãos? E eu quero dizer para você e para mim: a restauração não depende do estado que a nossa família se encontra. A restauração depende do poder de Deus e a nossa fé nesse poder. Porque às vezes a gente fica olhando para a situação que se encontra e acha que não tem mais volta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, bem clara, para vocês e para mim: a minha vitória, a tua vitória, nós não vamos construir. Já foi construída há 2000 anos atrás lá na cruz. Nós só vamos nos apropriar dela tendo revelação e direção da palavra de Deus hoje em nossas vidas. Amém? O que diz aqui? Um homem tinha 2 filhos. Não precisa ler tudo, vamos só ler do verso 20 ao 24. E levantando-se esse filho que virou as costas para o pai, foi para o seu pai de volta. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, tudo certo, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, façamos um bom churrasco e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho, digam todos, este meu filho estava morto. Diga, estava morto, mas reviveu. Por que esse pai tinha essa certeza? Porque ele amava aquele filho. A tal ponto que ele estava esperando a volta do garoto. E quando viu-lhe de longe, correu e abraçou. E esse pai representa Deus aqui.
Diga a pessoa do lado, não importa quão distante você e eu nos afastamos de Deus, Ele está com os braços abertos para nos receber de volta e nos perdoar e nos tornar seus filhos. É interessante que o garoto vinha com uma mentalidade: eu errei, não sou digno mais de ser chamado seu filho, basta eu ser considerado como um funcionário daquela casa. Não. Diga a pessoa do outro lado: Deus em Cristo Jesus te reconciliou com Ele e te adotou na família dele, e hoje você é filho de Deus. E diga: se porventura você errar, vire as costas para o pecado, deixa o pecado, volta para Deus, Ele vai te perdoar e Ele vai te reconciliar, vai te devolver para a comunhão com Ele. Quantos creem que Deus pode converter o coração de um pai ao filho, de um filho ao pai? Que Deus nos dê esse coração como pais e mães, de ter amor, de não sofrer o desrespeito, de não alimentar o desrespeito, a desonra, a vergonha, mas passar por cima de tudo isso, ter amor, compaixão e saber perdoar. Amém, irmãos? As horas estão correndo, nós temos uma apresentação das crianças e não queremos nos alongar, mas a história de José, uma outra história bíblica em que Deus intervém naquela casa e reconcilia aquela família. A Bíblia diz que José tinha 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ele ainda jovem, acompanhava, os seus irmãos ali. E quando os seus irmãos descobriram o sonho dele e que o pai amava ele, a Bíblia diz que os seus irmãos odiaram a ele e já não poderiam mais falar com ele de forma pacífica. Parece uma coisa que acontece todo dia dentro das famílias. As pessoas parece que recebem influência do mal, não gostam do que o outro faz, fica aborrecido com o que o outro faz, alimenta raiva, ódio, e não consegue mais falar com alguém do próprio sangue de uma forma pacífica. Tem desentendimento. E eles ficaram muito indignados com o irmão deles. E ele contou o sonho, e isso não foi bom. Gerou inveja, gerou ciúmes. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Eu não preciso ter inveja, diga isso, nem ciúmes do que Deus está dando aos meus irmãos. Eu vou me alegrar, diga isso. Vou me alegrar. A Bíblia não diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que estão sendo abençoados do nosso lado. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que levantava de manhã, às vezes, e ele era cristão, e ele olhava para a esposa dele e dizia: olha lá, abre, olha aqui nessa janela, olha lá aqueles ímpios, compraram mais um carro novo, e nós aqui, crente,
Olha o nosso carro na garagem. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse que ele viu tanta prosperidade na vida do ímpio, que ele murmurou para com Deus, até que ele chegou na presença de Deus, até que Deus abriu os olhos dele. Diga a pessoa do outro lado: Deus está te fazendo uma pessoa agradecida, porque o agradecido é aquele que aprende a viver com o que Deus tem dado e não fica reclamando por aquilo que sonha. Ai, ai, ai. Amém? Amém mesmo? E eles ficaram indignados. Mas o que tu está pensando? Odiaram o irmão dele, fizeram mal para o irmão dele. Todos se uniram contra José. Deus não deixou José morrer. Deus não deixou José desaparecer. E ele se tornou o segundo depois de Faraó no Egito. E quando deu a crise, o pai deles todos: vão lá no Egito e compre comida. E quando eles chegaram, os irmãos de José, eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E diz a Bíblia que José chorou. E foi tão linda essa história que ele disse: não, você não se preocupe, vocês pensam que foi você. Depois ele se revelou para os irmãos: vocês pensam que foi vocês que fizeram mal para mim? Não, foi Deus que fez tudo isso para nos abençoar. Quem é que operou no coração de José para que houvesse reconciliação naquela casa? Deus. Eu profetizo nesta noite que através da minha vida e da tua vida, que somos cristãos, que fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação, a paz e o perdão vai entrar na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém mesmo? A Bíblia fala de outros dois irmãos que tiveram uma briga meia furiosa, né? Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção que era dele e que o irmão dele enrolou o pai e pegou para ele. Jacó foi um usurpador. Ele traiu o irmão dele, Esaú. Pegou a bênção que era do irmão dele para ele. E diz a Bíblia que Esaú passou então, por causa disso, a odiar ele. E por causa disso Jacó ficou 20 anos longe do seu irmão Esaú. E apesar de todo esse tempo, quando ele soube que o irmão dele vinha para ficar perto dele, ele começou a ter medo. Jacó ficou apavorado e disse: agora ele vai chegar aqui e vai me matar. Vai matar minha família, vai matar todo mundo da minha casa, vai pegar tudo que é meu, agora ele vai me... E Esaú era um camarada bom de guerra. E Jacó ficou apavorado. Aí ele orou a Deus, pediu que Deus intervisse naquela situação. Diga a pessoa que está do outro lado: quer ver mudança dentro da tua casa? Quer ver mudança nos teus relacionamentos? Diga: fala menos e ora mais. A danadinha da língua é um perigo às vezes. Fala demais, estraga tudo. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Não adianta tu argumentar com uma pessoa que está irada na tua frente. Quanto mais tu argumenta, mais irada ela vai ficar contigo. E o que ele fez? Eu vou orar. Quem aqui sabe que a oração é uma arma boa para a reconciliação? Amém? E ele foi orar. E aí ele foi orar. Então diz a Bíblia que Esaú correu ao encontro de Jacó. E para surpresa dele, Esaú abraçou ele, pôs os braços em volta do pescoço dele. E ele pensou: ele é falso, ele vai pegar agora e vai me esgoelar. Não. Ele beijou o seu irmão e os dois choraram juntos.
Diga: eu creio nesta noite que somente Deus pode mudar corações amargurados, entristecidos, embrutecidos e trazer a reconciliação. Diga: mas Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus Cristo, e nos deu a capacidade de nós termos o ministério da reconciliação por onde nós passarmos. Diga à pessoa do lado: você vai ser um instrumento para reconciliar pessoas, e Deus vai te usar. E assim você pode ler a Bíblia, você vai ver outras histórias de restauração familiar, porque Deus é um Deus de reconciliação. Quando Ele viu Adão se escondendo dele, ele deve ter chorado, mas ele não desistiu. Ele pegou o único filho dele, e por causa dessa bendita obra, hoje tem a igreja, a família de Deus. Diga à pessoa do outro lado: você é filho de Deus. Diga: você é meu irmão. Você não é parecido comigo, e nem eu contigo, mas mesmo assim, eu decido hoje à noite andar contigo pelo caminho da reconciliação. Diga: e eu não aceito nenhuma divisão entre nós, nenhuma confusão. Você é meu irmão e eu te abençoo. Diga: o diabo está derrotado entre nós dois. Nós nos amamos e vamos em frente, juntos vencendo o diabo, a amargura, o ressentimento, o descontentamento, a inveja, os ciúmes, seja o que for. Aceitamos o caminho da reconciliação na nossa vida e vamos desenvolver a misericórdia, a mansidão e também o consolo, a paciência, e vamos amar e ajudar as pessoas a ser abençoadas. Esta semana eu li o testemunho de um homem. Ele tinha uma boa profissão, estava 5 anos casado, já tinha uma filhinha. Os médicos disseram para ele que ele tinha um problema físico, então seria bom nos primeiros anos de casamento ele tentar ter filho, porque depois o esperma dele ia perder a força, ele não ia poder mais ter filhos. Ele estava 5 anos casado, e o diabo começou a tentar ele. Ele não era cristão, e ele cedeu. Foi numa festa, conheceu uma outra mulher e decidiu deixar da esposa e do filhinho. Chamou a esposa dele e disse: olha, não te quero mais, e vou viver com outra pessoa, e quero te dizer que vou te ajudar, mas tu vai ter que sair dessa cidade, tu vai ter que ir para outra cidade. E ela aceitou e foi para morar na cidade da mãe dela. Eles fizeram a separação para mostrar, e nem os dois eram cristãos. Passou-se alguns anos vivendo, 2 anos vivendo com essa outra mulher. Ele relata o testemunho dele. A mulher que ele estava, que não era a mulher dele, se converte. Preparado, levantei. Converter, o evangelho entrou no coração dela e ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo era errado.
E ela começou a orar dizendo: Senhor, peço que tu me livre dessa vida. Eu não sou a esposa desse homem. Eu fui usada para acabar com o casamento dele, está errado. Ela se converteu e Deus começou a operar no coração dela. E aí, no desespero dele, que estava dando tudo errado já com esta outra, ele tentou ter um filho com esta mulher, não conseguiu, porque aquela doença pegou ele. Estava dando tudo errado. Cai na mão dele uma pregação. A miséria do pecado é o nome da pregação. E Deus toca o coração dele e ele se converte. Aí os dois vão congregar. E aí ele começa a ouvir a palavra de Deus e ele entende: eu também estou errado. Aí eles se conversaram e disseram: nós não podemos continuar juntos. 2 anos se passaram. Tinha deixado a esposa dele. Ele volta, vai na cidade da mãe, onde está a ex-mulher dele, a mulher dele, e diz para ela: olha, eu me converti e eu errei contigo, eu quero voltar para ti. E para surpresa dele, no dia que ele levou a esposa, 2 anos tinham se passado, na rodoviária com a filhinha, para pegar um ônibus para ir para a cidade da mãe, a mulher dele sentou do lado de uma mulher cristã no ônibus, e a mulher viu a tristeza do rosto dela. Era a esposa de um pastor da cidade que ela estava indo morar. A mulher viu a tristeza do rosto dela e falou de Jesus para ela. E naquele ônibus ela se converteu e ele não sabia. Já tinha passado 2 anos e ela era convertida também. E ela disse para ele: tu te converteu? Eu também me converti. Então vamos casar de novo. E eles estão felizes até o dia de hoje. Você pode ler a Bíblia. Vai ter várias histórias que Deus restaura as famílias. Mas aqui hoje à noite, você é testemunha que Deus restaurou a tua família. E você não vai parar de ouvir essas histórias. E eu vim aqui essa noite para dizer a todos nós: vamos fazer de tudo para manter a nossa família na harmonia e no caminho do Senhor. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Vamos nos agarrar na palavra de Deus. Vamos nos agarrar em Jesus Cristo. Vamos viver a verdade e vamos falar desta verdade para aqueles que estão sofrendo. Curva a tua cabeça agora. Senhor, muito obrigado por ter nos salvo, nos perdoado, ter mudado nossas vidas. De coração eu quero te agradecer, porque esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 aconteceu nas nossas vidas. Muito obrigado. Proveu a ti, Deus, nos reconciliar contigo por meio de Jesus Cristo. Mas não apenas tu nos reconciliou e nos perdoou, mas tu nos deu uma nova vida e tu conferiu a nós o ministério da reconciliação. Nos humilhamos diante de ti nesta noite e pedimos: abençoa as nossas vidas. Diga comigo: abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha família. Abençoa meu casamento. Diga: eu declaro hoje à noite, pela fé, por mais que eu tenha perdido coisas na vida, com Jesus eu tenho tudo de volta, em nome de Jesus Cristo. E nós oramos e abençoamos a tua vida e declaramos tua vida tomada pela verdade de Deus e tu cheio da presença e da vida de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Ó, vamos virar lá para mamãe, ó. Vem mais para trás. Aqui, ó. Põe as menininhas. Vai lá no dentro, tá?
Cuida ali os... Pastor. Vem mais pra cá. Espalha mais. Todo mundo aqui achou a mãe agora? Já achou a mãe? Abana para a mãe, então. Achou a mãe? Quero ver se vocês acharam a mãe. Mãe, abana para eles. Boa noite. Hoje, numa noite especial e numa breve apresentação, nós queremos dizer para vocês, mamães, que vocês são muito, mas muito, muito especiais. Mas hoje eu fiz uma entrevista ali rapidinho com eles, né? E a gente estava vendo que as mães, elas já conhecem bem Provérbios 31, né? Que fala sobre a mulher virtuosa. E eu perguntei se a mãe falava com sabedoria, que ela faz o bem e não faz o mal, que ela estende a mão ao necessitado, ela atende ao bom andamento da casa. Esse ganhou mais, assim, votos. E teme ao Senhor. Mas hoje eu perguntei para eles o que a mamãe estava fazendo quando eles acordaram. Eu falei com os menores e olha só o que eles responderam. Que hoje a minha mamãe ainda estava dormindo, né? Mamãe, você? 1, 2, 3. Mesmo dormindo, mamãe. Eu acordei e a mamãe estava fazendo café. Eu acordei, a minha mãe estava ajudando na mudança da minha irmã. Eu acordei, minha mãe estava limpando a casa. Eu acordei, minha mãe estava indo para a feira do sapato. Eu acordei, minha mamãe estava indo trabalhar. Eu acordei, minha mãe estava ouvindo louvores. Vou fazer uma correção. Essa mamãe é que ela estava vendo louvores na TV. Eu acordei e minha mamãe estava descansando. Entre outras muitas funções que as mamães fizeram hoje. Tenho certeza que algumas puderam descansar mais, outras logo cedo já tiveram que botar a mão no alvejante, mas para todas elas, todas elas são o quê? Independente, mamãe, você é especial. Mas aí eu fiz outra pergunta, o que eles mais gostam na mamãe? Isso é muito bom de ouvir. A minha mãe, o que eu mais gosto nela é que ela é engraçada. O cabelo dela é bonito e cheiroso. Quando ela me dá carinho e amor. Quando ela toma banho de piscina comigo. Quando ela me ajuda. Quando ela ajuda o papai. Quando ela me dá chocolate. Quando ela me dá atenção. Quando ela joga videogame comigo. Ela é muito linda e querida. Ela faz comida gostosa para mim. E o arroz e feijão ganhou.
Eu gosto do vestido dela. Quando ela me leva para passear. Quando ela me leva para comprar sapato. Foi uma menina, mas a mamãe é especial para os meninos também quando leva para comprar sapato, né? É? E tudo que ela faz para mim. Então, mamãe, nós vimos que de verdade vocês fazem parte lá de Provérbios 31. Todo Provérbios lá, alguma partezinha você já vive dentro da sua casa. E isso é muito lindo. E eles já presenciam isso e a gente se alegra com isso. Vamos todos juntos? Um Feliz Dia das Mães? Feliz Dia das Mães! Isso aí. Nós estamos muito felizes que amanhã é esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. E nós queremos, então, nesse momento muito especial, também abençoar as mães. Todas aquelas que são mãe, algumas já são mãe e avó. Tem alguma aqui que é mãe, avó e já é bisavó? Levanta a mão. Olha só, já é mãe mais vezes. Que maravilhoso isso. Eu lembrei de uma passagem na Bíblia, na qual Maria, mãe de Jesus, estava diante da cruz, vendo seu filho pregado pelos nossos pecados. E daí Jesus olha para Maria, olha para o seu amigo João e diz para João: João, essa é tua mãe. Maria, esse é teu filho. De certa forma, Jesus se preocupou que Maria continuasse sendo mãe. E se preocupou com João. Eu não sei se João tinha uma mãe, mas ele queria de alguma forma que Maria pudesse continuar cuidando de alguém. E assim eu quero dizer também para todas que são mãe, mas também aquelas que ainda não são, ou que não tiveram essa possibilidade por algum motivo. Você pode cuidar de alguém. Você pode ser uma tia, você pode ser uma pessoa especial para alguém. Cuidar dessa pessoa e fazer o bem. Assim, toda mulher também é especial nesse papel de cuidar. Aquelas que educam, aquelas que ensinam. E ser mãe muitas vezes é passar por dores, que nem Maria passou. Mas também é passar por alegrias, porque ela viu o seu filho ressuscitar. Assim eu profetizo também que as mães que hoje sentem alguma dor pelos seus filhos, verão um dia os seus filhos glorificados com Cristo. Amém? Vamos orar. Quero convidar todas as mães para ficarem em pé, junto com a minha esposa, com a minha filhinha, com o pastor Tiago, com a Mirella, com a Lavínia. Nós queremos orar junto com todas as crianças aqui por vocês. Mamães, fechem os olhos de vocês. Querido Deus, nós te agradecemos por estas mulheres especiais, a quem tu separou, Senhor, para uma tarefa muito especial, que é educar e criar as novas gerações. Obrigado, Senhor, por estas mulheres que decidiram deixar de lado as suas próprias vontades para poder cuidar dos seus filhos, que gastaram noites sem dormir e que ainda hoje, mesmo quando os seus filhos já estão adultos, continuam se preocupando com eles. Eu peço, Senhor, uma graça especial sobre a vida de cada uma dessas mulheres nesta noite, que o teu amor e a tua força se renove sobre cada uma delas, que a tua esperança e que a tua presença esteja com elas, que elas sejam sábias para edificar a sua casa, para educar os seus filhos e para conduzir o seu lar
em prosperidade. Eu peço, bondoso Deus, que tu renove a fé no coração de cada uma. Aquelas que clamam pelos seus filhos que não estão nos teus caminhos. Que essas possam confiar, bondoso Deus, que assim como Maria viu seu filho reviver, elas verão também os seus filhos reviverem na tua presença. Abençoa cada uma que está aqui, cada mulher, cada avó também, cada bisavó, e aquela, Senhor, que tem o sonho de ser mãe, mas por algum motivo não teve esta condição, Senhor. Eu peço que tu dê a ela pessoas para ela cuidar como filho. Essa jovem, esta moça, essa senhora que ainda pede para ser mãe, pedimos, Senhor, que tu toque o útero desta pessoa, que tu toque o corpo desta pessoa, e que tu restaure o que for necessário, para que a tua vontade se faça no corpo dela. Abençoa cada uma aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus na vida destas mulheres. Aleluia. Eu quero que vocês fiquem em pé ainda, porque as crianças vão ir aí onde vocês estão. É isso, tia Kátia, o que elas vão fazer? Eu vou te dar um microfone. Elas têm um presentinho para vocês guardarem e usarem também. Vamos saindo aqui os pequenininhos primeiro, pegar ali com a Ana, ó. Vem, vai indo lá. Para todas as mães. Mamães, fiquem em pé. Isso. Mamãe, fique em pé. Aqui você recebeu, não sai do seu lugar. Senta. A mamãe que recebeu o cartãozinho, senta. Aqui não, para que a gente saiba, todos receberam. Todas. Mana, você tem que... Fica com a mamãe um pouquinho. Fica ainda com a mamãe. E aqueles que a mamãe não está aqui, tem outras mamães para receber ainda. Já vamos distribuir para a sua mãe. Amanhã os papai vão cozinhar, é isso? Qual é o irmão que cozinha bem aqui? Levanta a mão bem alto. Além do Diego, que a gente já sabe. Quem é aquela mão ali que está levantada ali? Deixa eu ver bem. Cozinha bem, mano? Ah, que bênção. Quem mais aqui cozinha bem dos homens? Além do Tiago aqui, que eu já sei também. O Diego. Calma que todos vão receber. Calma. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Olha a escada. Ali tem umas mãezinhas que não ganharam ainda, as professoras estão entregando. Aqui desse lado, professoras, por favor, ajudem ali, ó. Entregue para as mãezinhas que não vieram, vocês duas ali. As mães estão aqui, os filhos não estão aqui. Aqui desse lado. Me dá um aqui.
ali, tem mais 3 mamães ali, lá tem umas 5 mamães ainda, lá atrás tem 2 e lá atrás também. Lá tem umas mamães ainda que não receberam. Ok. Muito bem, agora todas receberam. Então todas as mamães que receberam, né, que são todos que estão aqui, fiquem em pé. Fiquem em pé com o seu papelzinho na mão, sua lembrança na mão. Vamos dizer, vocês vão falar bem alto, hein? Vamos repetir esse texto bem alto. 1, 2 e o. Provérbios. De novo, o temor. Vamos aplaudir essas mães mais uma vez. Podem sentar. Nós estamos muito felizes com as crianças desta congregação, com as professoras. Nosso muito obrigado de coração por que vocês têm feito, por esta lembrança. Eu fui ali atrás antes conversar com a professora Kátia, como deveríamos fazer hoje à noite. E eu fiquei tão tocado assim de ver a filhinha do Binho, com uma tesoura na mão, né, filhinha? Ajudando a recortar esse papel, a Esther. É muito bonito ver isso que Deus tem feito. Nós estamos felizes, estamos alegres como igreja, a liderança, pelo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Nós abençoamos o dia de amanhã na casa de cada um de vocês. Nós declaramos um mês abençoado, um ano abençoado na vida de vocês. E todos nós temos sonhos, desejos como pai e como mãe. E eu quero dizer, Deus vai nos atender. Deus vai nos responder.